Olá! Vamos mergulhar hoje nas grandes mudanças que estão vindo por aí no imposto de renda para quem tem altos rendimentos aqui no Brasil. Pois é, tem uma nova lei na área, a 15.270 de 2025, e ela promete mudar bastante o jogo da tributação de lucros e dividendos. Bora entender isso direitinho? Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o conceito geral, essa nova era. Depois, vamos ver os dois pilares que sustentam essa lei. Aí, partimos para os cálculos na prática, com exemplos. Em seguida, um ponto super importante, o mecanismo de proteção. E por fim, a gente amarra tudo e vê o impacto real disso tudo. Então, para começar, o que é essa ideia de imposto mínimo? De onde veio isso? Vamos desvendar o conceito central por trás dessa nova legislação. Bom, a lei tem basicamente dois grandes objetivos. O primeiro é criar uma espécie de piso, sabe? Garantir que quem tem uma renda bem alta pague um valor mínimo de imposto, independentemente de outros fatores. E o segundo, que é uma mudança e tanto, é começar a tributar os lucros e dividendos na hora da distribuição, direto na fonte. É, sem dúvida, uma nova abordagem para o nosso sistema. Ok, entendido o conceito. Agora, como isso funciona na prática? A lei se apoia em dois mecanismos diferentes, mas que se conversam. Vamos ver quais são esses dois pilares. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de retenção mensal. É um imposto que a empresa já recolhe na fonte quando paga dividendos altos. Pensa nele como uma antecipação. Do outro lado, tem o imposto mínimo anual. Esse é um cálculo feito lá no final do ano, na declaração de ajuste, para ter certeza de que aquele piso mínimo de tributação foi atingido. É o acerto de contas final. E quando essa retenção mensal é acionada? O número mágico é esse aí, R$50 mil. Se uma mesma empresa pagar num único mês mais de 50 mil em lucros ou dividendos para a mesma pessoa, pronto, a nova retenção já entra em cena. E qual o valor dessa mordida? 10%. É uma alíquota fixa, bem direta. E um detalhe importante, viu? Se o pagamento for de, digamos, 51 mil, os 10% são calculados sobre o valor total e não só sobre o que passou do limite. Agora vamos para o segundo pilar, o cálculo anual. E aqui o número para guardar é outro, R$600 mil. Quem tiver uma renda total no ano acima desse valor, vai precisar fazer a conta do imposto mínimo. É aqui que o governo vai verificar se o total pago em impostos durante o ano atingiu aquele tal piso. Certo, teoria explicada, mas e na prática? Como isso afeta o bolso das pessoas em diferentes faixas de renda? Vamos simular agora 3 cenários para deixar tudo bem claro. Primeiro cenário, renda anual de até R$600 mil. Para esse grupo, a notícia é simples. Em relação a essa nova regra do imposto mínimo anual, nada muda. A pessoa simplesmente não está sujeita a ela. A alíquota efetiva, nesse caso, é zero. Vida que segue. Agora a faixa do meio. Quem ganha entre 600 mil e 1.200.000 por ano. Aqui a coisa fica progressiva. A lei usa uma fórmula, como a gente vê aí. Num exemplo com renda de 900 mil, essa fórmula resulta numa alíquota mínima de 5%. A lógica é, quanto mais perto de 1.200.000, maior a alíquota até chegar no teto. E o terceiro cenário, para quem tem renda anual superior a 1.200.000. Aqui a conta volta a ser simples. A alíquota do imposto mínimo é travada no teto, 10%. Não tem mais progressão, é uma taxa fixa para os rendimentos mais altos. Agora, um ponto que é talvez a parte mais inteligente e complexa da lei. Foi criado um mecanismo para evitar que a soma dos impostos da empresa e do sócio vire algo confiscatório. Vamos entender como funciona o chamado redutor. Olha só que interessante. A ideia do redutor é exatamente essa, evitar uma carga tributária exagerada. Ele foi pensado para impedir que o mesmo lucro seja tributado de forma muito pesada 2 vezes, uma vez na empresa e outra vez na pessoa física. É uma trava de segurança. E o funcionamento é bem lógico, em 3 passos. Primeiro, soma-se a alíquota de imposto que a empresa já paga com essa nova alíquota mínima da pessoa física. Segundo, esse resultado é comparado com um teto definido em lei. E terceiro, se a soma estourar o teto, a pessoa física ganha um crédito para diminuir o imposto a pagar. Simples, né? E quais são esses tetos? Eles variam. Para a maioria das empresas, o limite da soma dos impostos é de 34%. Mas para setores específicos, como seguradoras ou instituições financeiras que já têm uma tributação diferente, esses tetos são maiores, podendo chegar a 40% ou até 45%. A lei leva em conta a realidade de cada setor. Ufa!
vimos bastante coisa. Vamos agora para nossa reta final e juntar todas as peças. O que, no fim do dia, realmente muda com essa nova lei? Então, para resumir, os pontos cruciais são: dividendos acima de 50 mil por mês de uma mesma fonte agora tem 10% de retenção. Rendas anuais acima de 600 mil entram na regra do imposto mínimo, que vai de 0 a 10%. E claro, tem um mecanismo redutor para não pesar demais a mão. Ah, e um detalhe final importante. Vários investimentos isentos, tipo poupança, LCI, LCA e CRI, ficam de fora da base de cálculo do imposto mínimo anual.